Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre calendário sazonal. Tá em moda, né? Tá na moda falar sobre calendário de posts. Isso aí já tá bem batido. Antes já foi até novidade isso, uma época. Mas o que é muito difícil de ver são as empresas fazendo isso com antecedência. A gente fala aí sobre se preparar para vender em datas comemorativas, mas na verdade o que a gente vê é que deu Black Friday, todo mundo começa a pensar na Black Friday na semana anterior. E às vezes fazem até coisas impensadas, coisas na pressa que trazem só prejuízo. Então, a gente precisa aí falar um pouquinho sobre esse tema e como que a gente se prepara para vender em datas comemorativas, tá? Então, falando aí um pouquinho sobre data comemorativa, as datas comemorativas, gente, são aquelas oportunidades que a gente tem para vender. As datas comemorativas foram criadas para isso, tá? O pessoal que criou o calendário, aqui falando para você, sem que ninguém saiba, criado para poder vender mais, realizar ação especial, para atrair consumidores. Por exemplo, a Black, ela sempre acontece aí para os empresários fazerem um caixa para o 13º ali, primeira parcela. Então, o marketing sazonal, ele é uma estratégia, tá? Ele serve para alavancar as vendas da sua empresa em determinados períodos e celebrações aí ao longo do ano. E isso ajuda também aos empresários para fazer a renovação de estoque, enfim, várias coisas que, quando são bem planejadas, essas estratégias, elas podem ser adaptadas aí em diferentes épocas do ano. Tá? Pensando aí, sempre tem que estar uns 3, 4 meses adiantado no mínimo, tá? No mínimo. Então, hoje eu separei algumas dicas para ajudar você a se preparar para as vendas antes das datas comemorativas. Então, a primeira coisa é o planejamento, tá? Estuda aí quais foram os seus resultados nos anos anteriores, pega o histórico, se tiver sistema, puxa no sistema, se for planilha, caderno, veja aí, para você saber a sua audiência, saber o seu público, conseguir planejar boas campanhas, tá? Qual período que as vendas foram maiores, qual período as vendas foram menores, quando que ocorreram os maiores picos em vendas, até para você não criar falsas expectativas e acabar se frustrando, tá? Será que estava relacionado a alguma data comemorativa, aquele pico de venda que eu tive no ano passado, no semestre anterior? Quais as ações que eu já realizei? Ações mesmo, não para falar que fez, né? Outra coisa, tá? Que você também pode estar fazendo aí na sua empresa, chama aí o pessoal do comercial e verifica quais as ações que vocês realizaram que outros concorrentes também fizeram, ou que vocês não fizeram e os concorrentes fizeram, tá? Em negócios semelhantes. Eu não gosto de ficar falando de concorrente, eu acho que o concorrente que tem que acompanhar a gente, mas você não pode ficar ilhado no mundo, tá? Então, assim, quais datas que os seus concorrentes fizeram promoções, se fizeram ações, é o mesmo público, então se inspire nessas pessoas, elas também estão se inspirando em você. Caso seja possível, defina aí períodos, tá? Por exemplo, logo no início do ano, cerca de 2 meses de antecedência aí, se organiza já para o próximo período, tá? Isso vai te ajudar a se organizar até com fornecedores e não ter imprevisto. Outra dica, né, dentre várias que eu acabei de dar aqui, falando que eu dei uma, mas já dei várias, pensa, tá, em momentos estratégicos, como um período que você já teve mais adesão do seu público, uma adesão mais forte. E até mesmo dia do mês. Então, por exemplo, às vezes, início do mês, a maioria das pessoas já recebeu o salário. O pessoal que é CLT recebeu já o seu salarinho, caiu ali, ou final de mês, época de vale, ou a gente falava, né, quando o cartão vira. Então, você sabe que o seu cliente tem maior limite de crédito, por exemplo. Então, a gente vê isso nos mercados. O mercado faz muito isso, dependendo do dia da semana que você vai, mas em conta exatamente uma estratégia sazonal, tá? Caso seja uma data na sua empresa em final de mês, você pode dar a oportunidade para o cliente se programar, tá? Aí você precisa entender a sua realidade. Outra sugestão, né, importante de você olhar é o estoque. É igual eu falei agora há pouco. Você se organizando, estando com planejamento, você tem um estoque estruturado, tá? Você consegue atender a demanda. Você, principalmente quando tem alguns itens específicos, você consegue se organizar com antecedência e ter preço. E tendo preço, você pode fazer toda a festa. Você consegue, às vezes, até importar da China, por exemplo, um ano antes um produto, se você se organizar.
tá? É importante, gente, a gente falar aí que na hora de planejar, a gente também precisa traçar uma estratégia, uma expectativa real da nossa venda, tá? A gente precisa olhar o que já aconteceu e ver o que pode acontecer. Não tire da sua cabeça, senão você vai se frustrar, vai se desanimar e junto com você todo o seu time. Outra ideia, divulgação. Gente, não adianta fazer uma super campanha, nossa, essa campanha vai ser fera, e ninguém ficar sabendo. Então você tem que escolher quais vão ser os canais de divulgação, você precisa saber os conteúdos, né, que vão ser produzidos, preparar com antecedência, ter um bom estrategista de marketing que te ajuda nisso, estar alinhado com o time comercial, porque afinal de contas, o que eu sempre falo, marketing não é inimigo do comercial. Outra dica para você, você pode retomar contato com os clientes que já fizeram aí uma compra na sua loja, ou demonstrar interesse nela através de e-mail marketing. Peter, ninguém abre e-mail. Abre e-mail sim, tá? Funciona, você pode enviar conteúdo interessante, oferta, sugestão de presente, produto que vai estar em promoção, enfim. Isso é muito importante. Outro ponto, tá na nossa mão, que estamos usando toda hora, mas nem sempre com estratégia, é o WhatsApp. Tá? Embora o WhatsApp agora esteja cobrando algumas mensagens aí, se você se organizar, você consegue enviar mensagem bem antecipada para sua base, gerando aí expectativa, convidando para visitar a loja numa data específica, ou até mesmo entrar num site ou em algum link que vai ser importante. Só que, ó, vamos cuidar aí para a gente não exagerar o número de mensagem, porque a gente já está cansado de receber um monte de ligação no nosso celular indevido. Imagina agora o WhatsApp também. Então pense aí como cliente, como que você quer receber a mensagem numa loja, e aí você, né, como empresário ou gestor aí, ou enfim, estrategista, pode se colocar no lugar de quem está recebendo essa informação e produzir uma informação relevante mesmo. A gente já está quase acabando nosso vídeo, mas eu quero falar para você que é importante a gente pensar nas redes sociais com muito carinho. Não é só fazer post, não é só fazer arte, não é só fazer reel, o famoso encher linguiça. A gente precisa ter estratégia. A estratégia bem pensada, eu vou ter um meio ótimo, vou ter um anúncio relevante, um tráfego pago, enfim, é importante, e no final a gente vai ter uma conversão. Gente, escolher o tom de voz é muito importante. Ele precisa demonstrar a personalidade do nosso negócio, conversar direto com o nosso cliente. Não adianta falar com um tom de voz na internet, a pessoa chega na sua loja é completamente diferente, ou chega na sua empresa, ou chama no WhatsApp, e o tom é totalmente diferente. Vai gerar até uma dúvida, desconfiança, e não vai acontecer a venda, tá? Aí outras coisas, desconto ou cupom, né, de desconto em produto relacionado à data, desconto para pagamento à vista, frete grátis, vale presente, cartão presente. A gente pode também trazer clube de descontos, clube de vantagem, comunidade de clientes. Gente, tem tantas coisas, só que nada disso vai funcionar se você sempre deixar para a última hora, se você sempre deixar para fazer de último instante. Não vai funcionar. Então, a minha sugestão de hoje para você, juntando tudo isso. Vitor, não lembro mais nada do que você falou. Não, estou fazendo resumo, virou uma salada, tive um monte de ideia aqui com o que você disse. O resumão de hoje é: se organize com antecedência. Até se você for pensar em brinde, se você for pensar essas coisas, não vai ter nem estoque de produto se você não se organizar com antecedência. Beleza? Então, para saber mais sobre o mundo do marketing, já sabe, me segue nas redes sociais, se inscreva aqui nesse canal, dá aquele likezinho. E por favor, gente, comenta aqui embaixo, me ajudem com ideias de conteúdos novos e façam suas perguntas. Se você quiser escrever aqui, ó, Vitor, minha empresa é assim, assim, assado, me dá uma dica, eu vou responder e quem sabe pode virar até um próximo vídeo aí. Fiquem com Deus e até mais. Um abraço.